O técnico Roger Machado definiu a equipe que enfrenta o Corinthians neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. E tem um desfalque importante que não viajou para São Paulo em função de uma virose, sendo um problema de última hora para o treinador colorado. Rafael Borré acelera o processo de sua recuperação e deverá estar a postos no Clássico Grenal do próximo dia 19 de outubro pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Inter já sabe que tem outros problemas musculares também acontecendo no elenco. A gente fala sobre as saídas que vão acontecer ao final da temporada. 3 jogadores têm os seus contratos se encerrando e 2 deles não devem renovar com a direção colorada. A gente fala sobre o jogo contra o Corinthians da perspectiva do adversário. Memphis Depay deverá ser titular contra o Internacional, a partir de um trabalho específico feito pela comissão técnica corintiana. Também falaremos sobre categorias de base, porque o time sub-16 do Internacional ganhou um campeonato em Gramado, com um destaque de camisa 9. Júlio César encantou com um golaço na semifinal contra o Grêmio. Foi o melhor jogador da competição e artilheiro do campeonato. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que definiu a equipe que enfrenta o Corinthians neste sábado às 7 horas da noite na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional terá basicamente a repetição do modelo utilizado nos últimos jogos, com Gabriel Carvalho como meia pelo lado direito e com desfalque do Fernando, que tem uma lesão muscular, fica de fora por aproximadamente 2 semanas, mas também não poderia jogar contra o Corinthians por estar suspenso. Desta forma, Rômulo assume a titularidade. O provável time do Inter tem Rocher no gol, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e Bernabei. Rômulo de primeiro volante, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley na frente, Ener Valencia. É esse o time trabalhado pelo técnico Roger Machado e que vai começar jogando na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tá? Algumas informações importantes desse treinamento também. Rafael Borré, que tem uma lesão muscular, não jogou contra o Vitória, não joga contra o Corinthians, está fora da data FIFA pela seleção colombiana, hoje correu em volta do gramado, acelerando um pouco o seu processo de recuperação. Os relatos que a gente tem do bastidor do Internacional apontam que o Borré é um jogador que, primeiro, não tem um histórico de lesões, por mais que ele tenha sua segunda lesão muscular agora, nessa temporada no Internacional. Mas é um jogador que se recupera muito rápido dessas lesões musculares, inclusive porque ele gosta de trabalhar mais, ele é um cara muito focado no tratamento. Isso fez com que ele voltasse, inclusive, bem antes do prazo, na primeira lesão muscular que ele teve, e agora ele já está fazendo esse processo. Corre em volta do gramado, e a expectativa é que no Grenal do dia 19 de outubro, Rafael Borré esteja à disposição, tá? A delegação colorada já chegou em São Paulo, tá? Para enfrentar o Corinthians. Na verdade, eles ficam concentrados em Guarulhos, né? Município ali anexo a São Paulo. E na chegada a São Paulo, a confirmação de um desfalque de última hora. Bruno Tabata, que entrou muito bem na partida contra a equipe do Vitória, que inclusive disputava uma posição com Gabriel Carvalho, mas não havia trabalhado durante a semana, de fato está fora da partida. De acordo com o Internacional, Bruno Tabata teve uma virose e, em função disto, ficou em Porto Alegre, não viajando para São Paulo. É um desfalque importante que o Inter tem, de uma opção importante que havia para a partida e que também define a equipe titular, tá? Olhando pela perspectiva do Corinthians, a gente tem uma novidade no time titular do Corinthians, porque a principal contratação corintiana na temporada, o holandês Memphis Depay, deverá começar jogando como titular ao lado de Yuri Alberto no ataque do Corinthians. O Pedro Henrique deverá ficar no banco de reservas. Essa é a ideia trabalhada lá em São Paulo por quem cobre o Corinthians. Inclusive o Memphis Depay, ele passou por um processo diferenciado de treinamento ao longo dos últimos dias. Atividades de explosão, atividades de força física, para ele recuperar a embocadura, porque ele estava um pouco fora de forma nos seus primeiros jogos. Fez esse trabalho especial para ser titular na partida
deste sábado contra a equipe do Internacional. O Corinthians deverá ter um ataque formado por Memphis Depay e Yuri Alberto, tá? Avançando na pauta, na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal atualizando as saídas que devem acontecer no Internacional ao final da temporada de jogadores que têm o seu contrato se encerrando com o clube. São 3. Gabriel Mercado, Fabrício e René. Esses que estão com o seu contrato se encerrando. Mas o Gabriel Mercado, a direção do Inter quer renovar o contrato com o jogador, até porque ele está passando por um processo de recuperação de uma grave lesão e o Inter quer renovar o contrato com ele por pelo menos mais um ano, pelo menos até o final da próxima temporada. Já Fabrício e René possuem outra situação. Eu explico ela nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber as saídas que devem acontecer, a situação do René, a situação do Fabrício, que de fato não devem estar no elenco colorado na temporada de 2025, tá? Por último, eu quero falar sobre um título que o Inter teve nas categorias de base. Em Gramado, na Serra Gaúcha, foi disputada a Copa Lagueto, a Copa Gramado Sub-16. Com vários clubes do futebol brasileiro participando, além de Grêmio e Inter, participaram Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, entre outros. E o Inter foi campeão da Copa Lagueto, vencendo o Atlético Paranaense na final pelo placar de 2-0, com o artilheiro do campeonato sendo Júlio César. O Júlio César é um garoto que veio do interior de Minas Gerais, ele já está há 2 anos nas categorias de base do Internacional, foi o artilheiro da competição com 5 gols e o melhor jogador do torneio. Marcou um gol de pênalti na final contra o Atlético Paranaense, marcou um hat-trick contra o Flamengo no primeiro jogo, na primeira fase da Copa Gramado, e agora, e na semifinal, ele roubou a cena, por causa do gol que eu vou mostrar em seguida. O Júlio César marcou uma pintura, um golaço no Clássico Grenal da semifinal deste campeonato e que o Inter venceu esta semifinal pelo placar de 3-2. E o primeiro gol foi esta pintura do garoto Júlio César que você acompanha aqui nas imagens da Gramado TV. Fique todos os jogos 24 horas, olha o Inter, olha aí o Inter chegando, atenção, aí vem Júnior. Ele vai na jogada individual, coletaça linda, pintou, golaço, a bola deu no travessão, entrou, golaço! Gol! Do Inter! Um golaço! Júnior, canetaça linda! O Júnior deixou o Bruno na saudade, o goleirão saiu! O Gabriel Menegol não achou nada. Um golaço de Júlio César que pinta como um atacante que pode ter futuro no Internacional. Habilidade, boa finalização, inteligência, foi o artilheiro do campeonato, melhor jogador da competição e marcou um golaço contra o Grêmio. É um jogador que tem 16 anos de idade apenas, ele é 2008 e obviamente vai ser lapidado no futuro pelo Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds deste sábado e, claro, as odds do jogo do Internacional. O Inter contra a equipe do Corinthians, a vitória colorada está pagando 3.1, empate 3.1 também, e o Corinthians está pagando 2.4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!